e era um desejo latente meu de fazer evangelismo. Eu não olhei as circunstâncias. Quando Deus me chamou, eu simplesmente aceitei e criei que Deus estava na frente daquilo ali. E a única coisa que Deus falava conosco naquele lugar, que era unânime, é que o evangelho tinha que ser pregado. Em tempo e fora de tempo, não importando as circunstâncias, mas aceitando o indo. Fala, meu camba e minha camba. Meu nome é Cláudio Bungo e sejam muito bem-vindos a mais um Cambas de Jesus. Hoje estamos aqui para gravar mais um episódio, graças a Deus. E eu tenho uma convidada muito especial, conforme vocês estão vendo. Eu já vou apresentar ela. Mas assim, antes disso, eu queria pedir, claro, que você, já agora... Antes, queria te agradecer por você seguir a gente, por você compartilhar os nossos vídeos anteriores, deixar um like. Muito obrigado, porque graças a Deus temos recebido feedbacks bons das pessoas. Então, já queria te pedir, desde já, que você compartilhe esse vídeo aqui, deixa aquele like, assim você nos ajuda a crescer cada vez mais. Então, muito obrigado. Gente, a minha convidada, ela é da mesma comunidade de fé, onde a gente frequenta, aqui no caso a Igreja dos Filhos. E recentemente eles fizeram uma viagem missionária, né? A igreja teve ali algum pessoal que fez uma viagem missionária para a Tailândia. Isso mesmo que você ouviu, Tailândia. E a minha convidada, ela estava junto nessa viagem. Só que antes dela ir, eu falei assim, a senhora vai, mas quando voltar vai me contar tudo o que você viveu nessa viagem. Só que ela mal esperava que seria nessa mesa aqui, então... E daí eu fiz um convite e lá, graças a Deus, aceitou. E com vocês, sem mais delongas, a dona Irce. Dona Irce, seja bem-vinda. Obrigada. Seja muito bem-vinda ao Cambas de Jesus. Eu estou muito contente de estar aqui. Realmente é uma surpresa, mas Glória eu estou a Deus. contente. Amém. Amém. Então, eu não sei se você quer se apresentar um pouquinho mais para o pessoal, para além do nome. Tem mais alguma coisa? Queria que o pessoal que está nos ouvindo ali soubesse da senhora. Sim, o meu nome é Irce Bompani. Encosta um pouquinho o microfone ali. Sim, Uhum. eu estou na Igreja dos Filhos, Uhum. amo essa casa. Amém. Deus me chamou para essa casa para acrescentar assim na minha vida e eu Glória a Deus. louvo a Deus por isso. Amém. E já faz algum tempinho que eu estou ali e pretendo permanecer e dar muitos frutos. Glória a Deus, amém. Então, dona Is, para nós começar oficialmente, você contar para nós e o pessoal que estiver nos ouvindo lá em casa, a experiência que você viveu na Tailândia, você e o resto do pessoal, né? Sim. Mas a tua particularmente. Antes disso, aqui no Cambas de Jesus, nós temos uma pergunta que nós gostamos sempre de fazer para os nossos convidados, que é para abrir, da abertura oficial do nosso episódio. Como é que a senhora conheceu Jesus? Como é que você se converteu? Enfim, desde já eu vou pedir desculpa a tratar a senhora de senhora. Eu vou perdoar dessa vez. Tá certo. Então, como é que você conheceu Jesus? Qual que é o teu testemunho de conversão? Como é que você se converteu? Então, eu conheci a Jesus, eu tinha 33 anos. Uau. Mas eu procurei Jesus desde jovem. Uhum. Passava períodos longos, assim, né? Outrora no catolicismo, mas não conseguia permanecer. Parecia sempre que faltava alguma coisa. Certo. Teve um período que eu também despertei um pouco, assim, para a igreja protestante, mas também não desenvolvi em nada, porque a minha família é muito contrária, não permitia nem nada. Mas eu sempre busquei muito, sempre foi uma coisa assim, um vazio assim dentro de mim. E com 33 anos eu comecei a ter acesso à palavra de Deus, assim, né? No sentido de ouvir falar de Jesus. Certo. Até que eu fui convidada para uma visita e nessa visita eu me entreguei assim para Jesus, assim, foi muito forte o encontro que eu tive com Jesus. E de lá para cá, desde 1998, Uau. até hoje eu... Eu nem era nascido, hein? Que bom. Uhum. Então, aí fui desenvolvendo, assim, né, um relacionamento com Jesus, com a obra.
Uau. E, assim, para mim, era o que eu precisava, era Glória o a que Deus. eu procurei a minha vida inteira, né? Glória a Deus. Ter o Senhor, assim, para E a comigo. senhora realmente tem sido uma referência, um exemplo para muitos de nós. Mas assim, para a gente começar, eu tenho umas perguntas. A gente já começou, na verdade. Para a Sim, gente dar sequência, eu tenho umas perguntas aqui. E para começar, né, a primeira pergunta, sim, o que motivou, né, a dona Iris a ir para essa viagem missionária? Porque assim, a igreja ela estava organizando a viagem, sim. tudo isso, né, e Uhum. chutou quem tiver disponibilidade, quem quisesse iria. E daí a senhora se alistou para ir nessa missão. Qual Sim. que foi a tua intenção Então, em aceitar esse desafio? eu sempre tive evangelismo muito latente, assim. Uau. Eu sempre tive muita liberdade também de falar com Jesus para as Uhum. pessoas. Não precisa ser conhecido. Eu me sentava ali do lado, no ônibus, andando de bicicleta, encontrava algum jovem. Aquilo ali era, assim, era involuntário em mim, Sim. o falar de Jesus, ou conversar com as pessoas, participar de alguma coisa que tinha acontecido, né, que por meio de Uhum. Jesus, assim. Então, o evangelismo era uma coisa assim que, eu sempre quis muito fazer. E Certo. cheguei a fazer mesmo aos arredores aqui, né, Uhum. do bairro. Uau. Cheguei a bater em casas, a falar da palavra, convidar, né, as pessoas a conhecer, né, Uau. mais de Jesus, assim. Então, quando eu estava no culto, Aham. especificamente ali sentada no meu banco, Aham. deu o anúncio, missão para a Uau. Tailândia. Eu só disse, eu vou. Eu vou. Glória a Deus. Na realidade, eu não questionei nada, só Aham. eu disse, Eu eu vou. vou. Uau. E daí, dali em diante, assim, eu achei que ia ser um pouquinho mais fácil em Aham. termos, né? Aham. Assim, vamos colocar numéricos e Certo. também alguma, assim, às vezes era meio perturbador, sabe? Exato. Até porque assim, já avançando, te cortando só, né? Sim, não? Eu soube que a dona Iris teve algumas dificuldades, assim, mesmo depois de já fazer a inscrição. Sim. Eu queria que Uhum, depois tocasse um pouquinho nisso também, enquanto vai contando ali sobre a uhum. motivação. Sim, Uhum. tipo, quando o Espírito Santo testificou em mim, assim, Sim, que é para né? ir para essa viagem, Que eu iria. certo? Eu tipo assim, eu meio que descanso em Deus, né? Aham. Eu creio que Deus vai preparar, Ele vai prover, né? Exato. Do jeito dele, Ele vai prover. Mas aí, lógico que entra a nossa insegurança, assim, né? Uhum. Humana. E no contexto das coisas, assim, eu achei que ia ser de um jeitinho, mas foi de outro. Daí eu tinha que verdadeiramente ficar na horizontal de Deus, né? Tinha que descansar nele. Uau. Eu tinha que não, né? Eu tinha que esperar que ele provesse para mim, né? De certa forma. Daí aquilo ali me afligia um pouco. Certo. Aí eu disse, até cheguei a comentar com meu filho, de que meu Deus, filho, eu não sei se a mãe, Ele me se contou a essa mãe parte. foi assim impulsiva, imprudente. E eu lembro que ele disse assim uma frase que eu achei tão Já linda, imagino sabe? ele falando, né? Ele disse assim, mas mãe, só pode ter sido Deus que chamou a mãe. Uau. Que do contrário não iria acontecer. Aí aquilo assim, aquilo deu um impacto assim no meu coração, Satanás não sabe? convida ninguém para É, missões, né? Então, isso é é Deus. bem isso, é bem. Aí eu relaxei, fiz o que estava no meu alcance. Uhum. Eu tinha, né, umas economias, eu tinha o cartão de crédito que Uhum. no fim, né, o meu limite não se estendeu, eu peguei de terceiros. Uau. Mas Deus levantou essa pessoa, né, para fazer isso para mim. Eu tinha um montante que estava em empréstimo, aquilo Meu. veio para as Uhum. minhas mãos, assim, e Glória a Deus foi Deus. provendo, assim, gradativo. Aí fiz um serãozinho também, né, porque eu também queria ir tranquila, assim. Eu Exatamente. não É, queria ser, assim, ser um ficar com motivo de dificuldades preocupação nem lá, para a outras pessoas. equipe, Aham. nem para meus filhos, nem gerar nenhum, né, tipo de Sim, desconforto, vamos sim, colocar sim, assim. sim. Aí fui ministrando aquilo em mim, sabe? Eu fui ministrando assim, e realmente Deus está no comando, Uau. né? E pronto. Então, essa foi uma das formas que a senhora venceu essa Sim, dificuldade, que é declarando que Deus está no sim, negócio, que Deus está, sim. não é? Então, que bom. Deus estava Então, no comando. para você que está ali em casa, que às vezes tem É, vivido dificuldades como essa, em sim, avançar para algum chamado, algum processo de Deus, esse é o segredo.
enquanto Satanás jogar os dardos inflamados, as setas, vai declarando, né? Vai declarando. Sim. Então, isso é uma experiência já agora que a gente pode pegar dessa... Declarar e confiar, verdadeiramente. Não duvide, não Certo. duvide. Aquele que te chama, ele é capaz de te sustentar. Boa, glória a Deus. Então, a minha outra pergunta é como é que era, por exemplo, as coisas lá? Vocês chegaram lá para uma missão, né? Vocês foram para a Tailândia para uma missão. Mas o que é que vocês fizeram lá exatamente? O que é que vocês estavam fazendo lá nessa missão, especificamente? Sim. Nós fomos lá com um objetivo, de dar continuidade ao trabalho que o pastor Kelson e a sua equipe estavam fazendo. Então, nós não fomos lá inovar, nós fomos acrescentar no projeto dele. E foi um período que as crianças estavam de férias, mas de férias elas vão para o trabalho, sabe? Então, a gente não pôde ter assim, muito acesso com elas. Mas tivemos bastante, assim, né? Mas se elas estivessem na escola, teríamos um pouco mais, assim, de programações, vamos colocar assim, né? Certo. Então, nós chegamos e fomos para a base, né? E nessa base missionária, já tínhamos um roteiro, assim. O Dame, o pastor Kelson, eles fizeram todo um itinerário, assim, daquilo que seria feito. E, abre aspas, o Dame no comando é maravilhoso. Uau. Organizou assim... Aí, pastor Dame, referência boa, hein? Tá ouvindo aqui? Dame, não. Glória a Deus. É a tua veia Amém. missões. E daí, então, nós nos preparávamos, né? Todo dia de manhã com um devocional. Uau. E esse devocional, às vezes era em grupo, às vezes era individual. E sempre o Dame nos reunia e pedia para nós o que Deus ia falar através de nós. A gente se surpreendia, assim, verdadeiramente. E como as coisas pareciam uma engrenagem, sabe? O que falava comigo, falava com aquele, falava com os 13. E às vezes era o pastor Jackson, que, né, estava ali junto com vocês, na frente desse devocional, assim. Então, a partir dali, a gente seguiu os roteiros. A gente foi visitando as vilas sempre com crianças, né? Todas elas com projeto em andamento, coisa linda, tá? Assim, é algo, assim, que é para evolução mesmo, sabe? É muito bem organizado, assim, o que eles promovem com as crianças, sabe? É bem interativo, assim, sempre tem louvor, canta-se os hinos em tailandês, envolve ali a criança, sabe? E eles amam. Eles amam, as crianças amam quando o pessoal vai para a vila e interage com eles, assim, né? Aí, depois disso, daí houve nosso contato, né, com os missionários, que foi tipo um culto, né? Certo. Aí, posteriormente, Deus... Então, para além de vocês, já tinham outros missionários lá, é isso? Sim. Ou seja, tem os pastores lá, que são missionários da nossa igreja, que estão lá, né? E foi vocês também para essa missão? Sim. Para além de vocês e os pastores que estavam lá, foram mais outros missionários de outros pontos, é isso? Só para ver se eu entendi. Não. Nesse período que a gente esteve lá, só estávamos nós. Só vocês, Só que entendi. daí o pastor Kelson com mais 3 casais, mais uma moça solteira e mais uma senhora também solteira, né? Certo. Essa equipe que ele tem ali, porque 2 estavam aqui no Brasil, né? De férias. Então, nós seguimos o itinerário que eles tinham, assim, já preparado, né? E foi maravilhoso. Uau, imagino. Foi tremendo. Foi tanto quanto com as crianças e quanto a equipe mesmo, sabe? Deus levantou, assim, o pastor Tiago, assim, para um cuidado. Porque a gente soube que ele depois foi para lá também, né? Foi. Ele foi para lá e daí Deus colocou ele para assim, tipo, dar um colinho para aqueles missionários, assim, foi tremendo. Glória o a mover Deus. de Deus. Glória a Deus. E então, só para ver se eu entendi aqui, vocês foram lá exatamente para somar em algo que já estava a ser feito. Isso. E é o que a Bíblia fala, né? Que a seara, ela é
é grande, mas poucos são os ceifeiros. Sim. Rogai, pois, ao Pai da Seara que mande mais ceifeiros. Sim. Então, vocês foram os ceifeiros que foram para lá Sim. enviados, que é para dar sequência daquilo Sim. que o pastor de Lázaro estava fazendo. Agora, só mais uma coisa, assim, eu ouvi que aí na Tailândia, o número de população evangélicas, ou cristãos no caso, é apenas 1%. Né? É menos. Então, não sei o que você viu mais ou menos. É menos de 1%. menos Ainda disso. não atingiu 1%. Mas eu creio que a semente está sendo plantada. Glória a Deus. Nessas aldeias, assim, que o missionário adentrou e o evangelho adentrou, está em construção, inclusive, uma igreja enorme, porque o vilarejo de Pompom, ele despertou para o Até os evangelho. nomes, a senhora, aí sim, hein? Pompom de... Ele despertou assim para o evangelho, sabe? E a gente vê jovens e vê os adultos assim se dedicando verdadeiramente àquilo ali. Então aquilo ficou pequeno, a igreja ficou pequena, enche dentro e enche fora também. Meu Pai do céu. E é um povo maravilhoso. Eu preciso falar assim que são pessoas assim extremamente humildes, né? Porque já é um povo assim que tem uma dificuldade em moradia, em infraestrutura, saneamento. Porque vocês não foram no centro do Não, país, não. na capital do país, né? Vocês foram Não. bem mais no interiorzão. A capital seria Bangkok, ali a gente Certo. só ficou nos aeroportos ali, né? O intuito mesmo era de estar ali juntando com o Kelsimo no norte ali da Tailândia, que seriam essas aldeias que não, né, tipo, meio esquecidas, talvez, vamos dizer assim, né? Que é um povo assim que tem uma dificuldade muito grande assim financeira e também de como é que eu vou dizer assim, de cultura, assim, sabe? Eles têm a cultura deles local, mas assim não tem acesso assim a muito escolas, assim, né? Tem uma visão assim, tipo, é uma sequência da família. O que meu pai fez, meu avô fez, meu tatara fez, eu vou, né? Ou Assim, seja, independentemente se é boa coisa ou não, ela só vou dá... seguir na lavoura, eu vou seguir naquilo ali, então, né? E com a entrada assim do evangelho, criou-se toda uma esperança, abriu-se um leque assim de visões das meninas, essas adolescentes assim, elas estão assim tão envolvidas com Jesus e abraçaram assim, sabe, aquilo que eles foram ensinados, que são obras assim, né, de pintura, inglês. Porque o evangelho sabe? ele é completo, né? Sim. Não é só chegar, pregar a Bíblia, tudo é muito bom, Sim, mas o evangelho sim. ele abrange, não é só, E exato. pensa numa equipe que o Kelsimo tem lá. Glória a Deus. Eles são muito organizados, assim, ó. Tem os encontros, assim, né? Tem data e tem dia. Certo. Data e hora, aliás, né? O dia é específico. Aí eles vão lá, fazem aqueles trabalhinhos ali com eles, ou brincam com as crianças, ou vão ali interagindo com o teatro, alguma coisa assim. Todo final daquele evento, que ele não se estende muito, porque nada assim muito exaustivo, nada muito, né, cansativo. Tem um lanchinho, as irmãs levam as coisinhas lá, elas mesmas aquecem ali, sabe? E servem, e eles são muito receptivos assim. E ficam assim eles ficam aguardando, tá? Eles ficam aguardando. Não, que bom, dona Alice. Então, olha só, eu queria aproveitar esse gancho ali. Qual que foi o maior desafio que você viveu ali? Eu tô, assim, tipo, a tua experiência particularmente. Claro, você pode ser que a experiência de você foi geral, foi a mesma que os outros tiveram, mas qual foi a maior dificuldade, assim, que você, não só no processo, mas lá dentro, assim, enquanto vocês serviam ali na missão, tudo isso, com a população de lá, né, e ali do vilarejo, qual que foi a maior dificuldade, assim, desafio? Sim, não sei se posso classificar assim como um desafio, mas
a outra linguagem, a linguagem deles ser diferente, isso foi assim, Sim. era difícil, né? Porque nós não entendíamos o que eles falavam e eles Uau. também não entendiam O a que gente. vocês falavam? Nada. Eu. Então, assim, tu tinha que viver, ou seja, a gente abraçava, a gente sorria, trazia para perto, sentava do ladinho, né? Procurava levar alguma coisa, assim. Então, você vivia mais o evangelho do que falava em si, né? E interagia assim, brincando com eles e dando atenção também para as meninas, assim. Às vezes, quando a gente, né, tem alguma coisa específica assim para falar, daí pedia para um dos missionários, falava em tailandês, elas respondiam, coisa e tal. Uau. Mas a barreira assim da língua foi um desafio. Então, no caso, a gente interagia mesmo assim com amor, com carinho, com atenção, sabe? Para com eles e seguir o fluxo das coisas assim. E tudo aquilo que era feito assim com a nossa participação, tudo era traduzido, né? Tudo era colocado no tailandês assim, Certo. mas eles curtiam. Eles Que curtiam, bom, que eles massa. vibravam assim Glória a Deus. com as invenções lá. Aham. E, Então, a linguagem foi a maior dificuldade foi uma de dificuldade. quase todos, né? Aham. Até porque, por isso é que é bom, você que está ali em casa nos ouvindo, que quer ir para as nações um dia, é bom Sim. começar a aprender alguma coisa já, né? É De bom. repente o É bom, inglês, é bom. um francês, dependendo de onde você quer ir, é bom, Sim. né? Uhum. Porque Quando, por exemplo, o pastor Sanchai pregava, né? o pastor que é Shanshai. Sanchai. Meu pai do céu. E aí, pastor Shanshai? Pastor Sanchai é bênção. Glória a Deus. Ele pregava, então, para nós, a gente não entendia, né? Aham. A gente não entendia. Mas quando nós entrávamos para falar alguma coisa, eu vou dizer assim, era para ele, chegava em inglês e ele transformava em tailandês para o povo. Uau. Quando o pastor Tiago pregou, foi mais interessante ainda, porque ele pregou em brasileiro, né, em português. A pastora Dai transformava em inglês e do inglês ia para o Sanchai, Glória a Deus. tailandês. Imagina Mas quanto a tempo demorou a unção mensagem, né? permanecia. A unção permanecia. Imagina quanto tempo demorou a mensagem. A mensagem que era para 20 minutos foi para 40. Não, porque assim, tipo, Imagino. o Sanchai era bem rápido, sabe? E a pastora tinha que ser rápida também. E o pastor Tiago, assim, pregava assim normal, como pregava. Não, mas o culto corria assim bem. Eles não têm pressa de ir embora. Uau. Eles não Glória a têm Deus. pressa. Começa, eles são tranquilos, eles louvam, eles oram. A oferta é só mais do final, assim. Tem a palavra, depois vem mais uma oração, vem mais um canto. Eles não têm pressa. Já dá umas 2 horas, assim, culto. mas o clima é muito envolvente e a gente, E natural, né? né, é maravilhoso, assim. Eles cultuam mesmo, estão ali para cultuar mesmo, sabe? Um culto bem participativo, assim. Agora, porque assim, você falou dessa questão de língua, isso é uma coisa realmente que eu acho que é uma dificuldade. Seria a dificuldade para qualquer pessoa, Sim. não é? Porque uma coisa assim que eu vejo é que realmente, para quem vai fazer missões, é sempre bom começar a aprender alguma coisa. Deve. E mais do que aprender alguma coisa, como língua, né? É bom, chegou, se familiarizou com a cultura, Sim. né? Isso é uma coisa já que eu também já queria perguntar, mas eu vou deixar isso um pouquinho mais lá pro final. Mas eu já vou aproveitar para perguntar assim, e qual foi, tipo, a melhor coisa que você viveu lá, que você falou, uau, assim, de forma geral, desde lá no campo missionário, porque eu vi que vocês depois passearam um pouquinho ali, né? Sim. Visitaram um pouquinho alguns pontos. O que é que você mais gostou, assim, de forma geral, de viver lá, Ai, nessa Cláudio. experiência? Uma lição de vida, tá? Uau. Esse pessoal lá que a gente teve o prazer, a honra de Deus colocar no nosso caminho, de nós conhecermos. Pessoas extremamente gratas, assim. Pai do céu. O pouco que eles têm, eles dividem. Tu não ouve a reclamação. Tu não ouve a reclamação porque eu não tenho isso, não tenho aquilo, não tenho... porque caiu isso, porque... Não,
você não ouve, apesar, claro, que a gente não entende, mas a gente está ali, está convivendo, tá vendo as feições, né? Tá vendo as atitudes também, né? E não te pedem nada. Nada. Esse negócio assim que muitas vezes tu tá em torno de alguma coisa que as pessoas vêm, né, te pedir, tipo uma cesta básica, te pedir um dinheirinho para isso, para aquilo, para aquele outro, uma ajuda, eu só preciso de uma ajuda para remédio, para luz, para aluguel. Isso não tem deles. E quando nós íamos lá visitar, eles nos presenteavam. Eu acho que todo ele ganhou uma sacolinha de banana. E assim, tipo, tu tem que aceitar. Exato. Porque tipo, eles te dão com muito amor e para eles, assim, é natural. Então, é um povo, assim, muito, muito grato. Isso, assim, foi uma coisa, assim, que nos impactou. Para você ter uma ideia, eu vou abrir um adendo, porque teve uma tarde que a gente tava muito quente, porque é muito quente por lá. E a gente estava tudo ali restrito, porque não tínhamos trocado os dólares, ninguém tinha bar, os cartões ali. No caso é a moeda local. Bar, isso. Bar. B-A, é isso? B-A-T-H. B-A-T-H. Daí não tinha, e o Demi e o pastor Kelsmo estavam resolvendo umas coisas e a gente queria comer, não, tomar um picolé, chupar um picolé, tomar um sorvete, né? E nós fomos andando ali. Todas as casas têm uma casinha para o Buda. Todas as residências têm uma casinha para o Buda. Ali eles fazem orações, oferendas, sabe? Todas elas têm. Conta mais sobre isso aí, vai. É interessante. Tipo, eles cultuam nos lares. O tailandês, ele respira a religião. Por causa disso, que quando aquele que é alcançado pelo evangelho, ele realmente tem que estar muito fortalecido no chamado ali para a salvação. Porque eles são, assim, excluídos, de certa forma. Tanto que nessa aldeia, eu acho que de Uai, 6 anos eles envolvidos ali, ganharam uma senhora para Jesus, até tenho fotos com ela. E ela foi, assim, hostilizada pela aldeia. E daí a igreja o Kelson está mantendo ela assim, com mantimentos, assim, sabe? Mas eles também não pendem. É uma coisa tão interessante. Ele disse, eu vou trazer para a senhora uma cesta, coisa e tal. Ela não diz nada. E se outro dia ele foi lá para levar, assim, se ele esperasse que ela dissesse, o senhor não trouxe nada para mim? Eles não falam. Ele se obriga a colocar a porta adentro. É incrível, sabe? É incrível. E não é uma coisa assim, tipo, ai meu Deus, que infortúnio. Não sei, eu acho que um brasileiro parece que ele é muito, assim, de reclamar de tudo e de todos, né? Então, assim, ela está sendo assistida, assim, né? Por causa disso, porque daí, tipo, eles respiram a religião e automaticamente eles são excluídos, porque já não dividem aquela fé que supostamente, né? Que bom, que bom. Mais uma pergunta que estamos quase na reta final, tá? Sim. Mais uma pergunta, tipo assim, você em algum momento teve medo, por exemplo, de estar naquele lugar com pessoas desconhecidas, cultura completamente diferente? Nada, não. Tava em casa, por outras palavras. Em casa. Olha, se não fosse por familiares, acho que a metade de nós permanecia ali. Certo. Porque uau, que bom, tudo muito assim. A gente via a mão de Deus naquele projeto, sabe? A mão de Deus naquele projeto, na vida do Kelson, no jeito que ele conduz as coisas, assim, para que realmente essas crianças que fazem parte desse projeto e os pais das crianças, que também tem muitos que levam, né, e depois vêm buscar, eles possam ver que há alguma outra coisa fora daquele universo que eles estão acostumados, sabe? Que Deus tem algo preparado, assim, e não é para uma minoria, é para todos, né? Assim, que abriu, assim, o leque deles de opções, assim, né? Então, foi um ambiente, assim, muito maravilhoso, assim, com todos. Deixa eu concluir, então, que a gente queria tomar sorvete.
E ninguém tinha bar, e sim, ninguém tu tinha tava contando nada. essa parte ali. Aham. Ninguém tinha bar, e ninguém tinha nada. E nós fomos andar por ali para achar. Cada casa, como eu disse, tem uma casinha de Buda lá. É isso aí. Toda casinha tem. Aí nós entramos no ambiente, né, no comércio lá, mas era um posto de gasolina, mas estava fechado. Acho que eles fazem umas siestas lá, porque era depois do almoço. Aí entramos um outro. Aí nesse outro que nós entramos estava aberto. Aí tinha a senhora proprietária e a filha. E tinha um dos 13 que ele fala um pouco inglês, o Elton. E daí nós tentando ali manter contato se eles aceitavam Pix, ou aceitavam mais, ou aceitavam Pix estão no dólar, Brasil. ou aceitavam não sei o quê, e nada. Mas só que ele começou a falar assim, de nós também, o Elton, né? E essa filha da proprietária, ela pertencia à mesma escola que a missionária também, que é a Bruna, né? Certo. Que também faz, mesma escola que a Bruna dava aulas, fazia voluntário, né? Que todo missionário tem que fazer um trabalhinho voluntário lá. E essa menina pertencia ali, ela conhecia a Bruna. Daí nós já pegamos aquele gancho e conversamos com ela. Por fim, ela nos vendeu assim para pagar assim que os missionários chegassem com dinheiro, né? Tipo um crédito, né, verbal. O brasileiro querendo crédito até fora do Brasil. Aí sim. Não, mas aí a gente se envolveu tanto ali, nós estávamos uns 3, 4, com essa mocinha, ela ficou tão feliz de saber que nós tínhamos vindo do Brasil ali, quem éramos conhecidos da Bruna, né, que estávamos ali na sede, né, do The Tree of Life. E que por fim... Até voltou com o inglês. Com o inglês. Tree of Life. Aí o que aconteceu? A mãe dela, a proprietária, não queria cobrar da gente, de jeito nenhum. Uau. Os sorvetes que a gente... Não, é free, né? Não falava grande coisa. Não, nós vamos pagar. O que é isso? Não, é free. Então, assim, pensa num povo que nunca te viu, né? Que você explicou para que veio e explicou que conhecia isso aqui, isso ali, porque não era muito longe, né? Da sede. E viu tanta verdade assim, em nós, tanta espontaneidade, sei lá, tanto Jesus, né? Que não queria que a gente pagasse. Mas aí, assim que a gente pegou o dinheiro, o Elton foi lá e pagou tudo certinho, assim, mas foi uma experiência muito legal, sabe? Eles confiam muito legal em vocês. mesmo. Confiar em nós. Glória a Deus. Muito bom. Olha isso, a gente está quase partindo para a reta final. Sim. Mas antes de eu fazer uma pergunta, que eu acho que vai ser muito boa até para quem está nos ouvindo lá em casa, que na verdade é a pergunta central que eu queria fazer nessa noite, nesse episódio. Mas antes dessa pergunta, me fala assim, o que é que você achou da cultura do povo tailandês, né? Porque eu estava vendo umas imagens, tem muitas casinhas assim, parece... Sim. Sabe, templos, coisas assim, com umas construções muito estranhas. Eu não vou lembrar exatamente o nome dessas construções, porque eu acho que eu estudei ele quando eu fiz arquitetura, né, na faculdade. Eu não vou lembrar exatamente os nomes, mas assim, o que você achou da cultura assim no geral, das construções, da cultura, assim, do modo geral, do povo tailandês? Eles são extremamente detalhistas em tudo que eles fazem e extravagantes, porque é muito colorido, é muito ouro, é muita coisa, sabe, nós fomos conhecer alguns templos, né? Certo. Então, assim, é tanto detalhe, assim, que um deles eu entrei, assim, né? Vou entrar assim para ver. Qual que é a sensação de estar num templo daquele com várias é uma estátuas, coisa arada, assim, várias tipo... Não está nem assim, conseguindo descrever, né? É tanta coisa, assim, que não... E eles, assim, eles gostam de criar muitas coisas. Então, tem desde do Buda, até o filho do Buda, aí tem dragões, a reveria. Então, esse que a gente entrou, então, ele era em espiral, assim, para subir. E ele, no espiral, ele já era o dragão. Meu pai. Já era o dragão ali, sabe? Então, a cultura deles, assim,
se fosse dedicada a Jesus, seria maravilhosa, porque assim, eles fazem com excelência, imagino. né? Eles fazem com muito empenho, com excelência, tudo muito organizado, tudo muito limpinho. Tu vê que a gente, nas igrejas, que a gente frequentou ali, as nossas, no caso, né? A gente não entra de calçado. Eu vi ali a gente entra com os pezinhos descalços. Só de meia, de repente. Porque nenhuma impureza deve te levar para dentro dentro do templo, da igreja, né? Dentro do templo. Então, a cultura deles, assim, é bem... Eles são rigorosos, né? Eles são muito zelosos, essa é a palavra. São zelosos, eles são zelosos e... Se esse zelo fosse para Jesus, o que você falou, seria muito... Seria maravilhoso, né? Tem todo aquele regime monárquico também, né? Que ninguém pode falar nada do rei, nem mal, nem bem. Melhor não falar nada. Se cai uma nota de bar no chão, Deus o livre de botar o pé, jamais. Tu tem que levantar aquela nota muito sutilmente e guardar. Também ninguém grita, ninguém buzina, ninguém berna, tá lá meio alucinado, assim. Um estava na frente, outro atrás, mas tu não vê isso. É um povo assim que eles estão meio, sabe, meio de volume baixo mesmo. E assim, aproveitando, como que é a alimentação? Alimentação. Como feijão com arroz, carne, linguiça, igual aqui. Como que é a alimentação lá? A alimentação é muito porco. Meu. Muito porco e frango, porque eles não são da pecuária. Eu pensei que a alimentação é muito... E pimenta. Pimenta. Na água tem pimenta. Meu Deus, é um povo da pimenta. Jesus querido, até o sem pimenta tem pimenta. Tem pimenta, meu pai do céu. Mas, assim, nessas aldeias que a gente teve, eles são bem, assim, tudo coisa que a gente... típica deles, né? Sim. Então, não sei se tu viu uma postagem de uma sopinha ali, que era um arrozinho branco e um pouquinho... Porque a carne moída lá é de porco. Mas, no fim, ela é gostoso, sabe? Tem seus atrativos, assim, né? E a carne de gado, daí o acesso, como ela vem da Austrália, daí é muito cara, então ninguém, né? 5 vezes mais cara do que as outras, então ninguém não é, né? Eles evitam, né? Por causa do custo, né? Custo, valor. Então, é bem temperada, umas coisas bem fora. Assim, eu comi um cheio grilo. de pimenta, né? Só um grilo. Grilo? Grilo, inseto. A feira de lá é idêntica dos filmes. Tem todos aqueles, assim, pratos. Tudo quanto é espetinho de gato, de coisa arada. Quando a gente comeu um jacaré também lá. Então, gostou da... Mas, assim, eu queria aproveitar, dona Eice, antes de a gente terminar oficialmente, estou toda hora falando, mas agora é oficial. Última pergunta. Eu, na verdade, é que estava mais curioso com esse. Eu queria saber tudo, mas, enfim. Dito isso, qual que é a mensagem que você deixa para quem estiver nos ouvindo lá em casa? Não é? Qualquer mensagem que você deixa sobre o que fazer, sobre... porque tem muitos jovens, né? Assim como eu, parecendo que não... Por mais que não pareça, mas eu sou jovem ainda, tá? Claro que é. Tem muitos jovens ainda que estão nem aí, né? Com a vida, servir para Jesus até esse nível. Mas assim, quanto a missões, por exemplo, qual que é o conselho que você deixa para a minha geração, para a geração mais nova? Sim. Não é? Então, eu quero falar para vocês o seguinte. Nós estávamos em 13, depois veio os pastores sêniores, né, da nossa igreja, mas nós estávamos em 13. Desses 13, eu era a pessoa com mais idade. Eu tenho 59 anos. E era um desejo latente meu de fazer evangelismo. Eu não olhei as circunstâncias. Quando Deus me chamou, eu simplesmente aceitei e criei que Deus estava na frente daquilo ali. E a única coisa que Deus falava conosco naquele lugar, que era unânime, é que o evangelho tinha que ser pregado. Em tempo e fora de tempo, não importando as circunstâncias, mas aceitando o indo. Então,
né, não fica se restrito, ai, eu não tenho dinheiro, eu não falo a mesma língua, imagina, isso não é para mim, eu sou tímido, eu tenho vergonha. Não, simplesmente seja sensível à voz de quem te chama. E vá, eu fui com todo assim, o meu coração, eu sabia que seria algo assim extraordinário da parte de Deus, mas eu quero dizer para vocês assim que Deus fez em nós e através de nós naquele povo, porque para eles nós fomos assim algo diferente, assim, sabe, uma visita diferente, algo assim inesperado. O povo de lá ele reacendeu assim com uma igreja que se dispôs a visitá-los, que se dispôs a levar uma palavra, para levar um abraço, para levar um comportamento de outras pessoas, vamos colocar assim, né? Uma outra cultura. E foi assim, para nós, a gente ficou frente a frente com pessoas assim que são desapegadas e pessoas que dão aquilo que nem tem, mas dão com uma alegria que é extremamente contagiante. Então, meu conselho é: seja sensível à voz de Deus e seja ousado. Deus é contigo, Ele usa as pessoas, mas Ele usa aquele que está em movimento. Então, faça alguma coisa para o reino, fale desse Jesus maravilhoso, né, que fez tanto por nós, né, nos deu a salvação, e viva momentos lindos na presença de Deus. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Então, pessoal, ficou o conselho aí, ficou Amém. a dica. Glória a Deus pela vida da Dona Is. Obrigada. E é isso aí, esse foi mais um Calmas de Jesus. Eu quase me emocionei até, né? Porque ouvir isso de alguém que já viveu mais do que eu, É verdade. alguém que viveu mais tempo que nós, não é? Sim. Provavelmente você que está aí me escutando também. Não tem como a gente não realmente falar, vale a pena pregar esse evangelho, vale a pena obedecer esse Deus. Vale a pena. Então, pessoal, para a gente terminar, eu queria realmente te agradecer, você que esteve ali nos ouvindo do começo até o final. Muito obrigado, né? E, cara, compartilha esse vídeo aqui, que dali ele vai ativar pessoas que estiverem nos ouvindo, né? Pessoa que você vai compartilhar, aliás, a realmente buscar mais de Deus. Então, curte esse vídeo, compartilha, ativa o sininho ali. E muito obrigado mais uma vez. Deus abençoe você. Tamo junto e até o próximo episódio.